Olá pessoal, eu sou a Carol Souza Lima, meu Instagram é o Carol no Mundo e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a nossa história aqui em Portugal, principalmente sobre o porquê nós fomos primeiro morar na cidade de Viseu. Se você já acompanha a gente aqui, você já sabe que a gente foi para Viseu primeiro, e o fato é que Viseu não foi uma cidade assim que eu exatamente escolhi para morar. Acabou sendo, sem dúvida, uma excelente cidade, uma excelente escolha, mas o fato é que no primeiro momento que eu mais estava interessada como uma mãe solteira que queria... Opa! Uma mãe solteira que queria estabilidade. Oi, gente, meu telefone aqui não tá ajudando. Que queria estabilidade e também paz de espírito na cabeça, né? A minha maior ideia era onde a minha AR vai sair mais rápido. Se é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no nosso canal, eu vim para Portugal com o visto D7. E o visto D7, ele já vem pré-aprovado pelo consulado português no Brasil, ou seja, você tem que dar entrada no visto no Brasil. Então, lá eles já analisaram a minha documentação, já viram que eu tinha uma renda própria e que sim, que eu poderia viver aqui. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei aqui, eu já saí de lá pré-aprovada, né? E quando eu cheguei aqui, eu tinha que dar entrada novamente nos documentos no CEF. E na época, eu tinha um advogado me ajudando. E esse advogado ficou de ver pra mim quais eram as cidades. E eu, naquela coisa de ver os grupos do Facebook e tal, etc., fui procurar quais eram as cidades que mais me agradavam. Porque desde sempre, aliás, nunca passou pela minha cabeça ir para o Porto ou ir para uma cidade grande, principalmente pelos custos e principalmente porque eu queria uma vida mais tranquila. Então eu queria mesmo ir para o interior, né? E aí, tendo em vista esses critérios, eu vi também que as cidades de interior, elas sairiam bem mais rápido a minha autorização de residência. O primeiro lugar que eu vi e que o advogado já tinha me orientado sobre era... Ai, meu Deus. Lá, Bragança, uma cidade muito no interior, quase na Espanha. E Bragança, eu ainda não tive a oportunidade de ir lá visitar, mas o que me impediu de ir pra Bragança, ele falou assim, cara, Bragança é muito fácil, você vai lá, dá a entrada num dia e daqui a uma semana você volta, tá tudo pronto, tudo resolvido, a carteirinha tá na mão. E eu falei, bom, perfeito, eu vou pra lá, passo um mês e tudo certo. Só que eu não achei nenhum imóvel em Bragança que fosse assim razoável. Eram todas casas, quintas, coisas enormes, enfim, valores exorbitantes, 1.200, mil euros. Consegui uma casa tipo por 700 euros, estava achando tudo muito, muito caro. E aí, mesmo que fosse só para passar um mês, falei, cara, não compensa, vou para outro lugar. Tentar achar outro lugar, né? E aí eu fui procurar outras cidades, né? E hoje em dia eu agradeço muito por não ter ido para Bragança. Não conheço Bragança, não sei a estrutura da cidade, mas como ela é muito fora de rota, o meu primeiro endereço em Portugal seria lá. Então qualquer outra coisa que eu tivesse que resolver, eu teria que ir a Bragança resolver. Então foi bom não ter ido para Bragança. Claro que depois você pode alterar, né? Mas em qualquer lugar, o seu endereço fiscal, o seu endereço junto ao CEF, é óbvio que isso é alterável, mas enfim, achei que criar um vínculo, né, como eu tenho um vínculo com Viseu, meu médico de família é em Viseu hoje em dia, mesmo estando morando em outra cidade já há um ano e pouco, ainda não troquei, porque não tem vaga aqui para médico de família, enfim, coisas que também no ano com pandemia eu não me mexi muito em resolver, mas que esse ano já vai ser um pouco diferente. Enfim, voltando aqui para as cidades, o fato é que daí eu olhei lá nos grupos de Facebook e vi que Leiria era uma opção, que também sairia relativamente rápido, e vi que Viseu também saía bem rápido. E eu, em 2008, quando vim passear em Portugal, passei 10 dias andando por aqui, foi o primeiro país assim que eu explorei com calma e tal. Eu lembro de ter passado em Viseu, quando eu desci da Serra da Estrela, a gente desceu e passou em Viseu, parou ali, almoçou. Eu lembrava bem daquela parede que tem ali na praça, no Rocio. Lembrava de ser uma cidade fofa, que eu olhei e falei assim, nossa, por que a gente não vai ficar mais tempo aqui? Que cidade fofa. Enfim, e acabou que a gente tipo, almoçou e seguiu viagem. E lembro que eu fiquei com essa sensação boa de Viseu. Nunca imaginei, né, que exatamente 10 anos depois eu voltaria pra lá. Mas, e aí, quando eu vi Viseu, eu falei assim, olha, Viseu parece legal, tenta Viseu. Tem alguma coisa boa de Viseu. E aí, o advogado ligou e falou assim, Carol, consegui Viseu para amanhã.
Só que eu nem estava ainda em Portugal, porque quando eu cheguei na Europa, meus pais nunca tinham atravessado, né, pego esses voos de 10 horas e tal. Meu pai morria de medo, minha mãe também, de ter um pânico, um troço. E aí eu vim com eles e a gente foi dar uma volta, mesmo com 2 malas e tal, cheio de mala com criança. A gente foi dar uma volta ainda pela Holanda e fomos à França também, a Paris, enfim. Então, no meio desse passeio, eu tava falando com o advogado. E aí eu liguei pra ele e falei, ok, mas marca para daqui uma semana depois que eu voltar, que é para ter tempo de reunir todos os documentos e tal. Eu já tinha um apartamento meio mais ou menos encaminhado. A outra opção também que eu vi, além de Leiria, que eu também hoje acho que é uma cidade muito bacana para começar a vida aqui, é Figueira da Foz. Figueira também é uma cidade muito fofa, fica 1 hora aqui da Lausanne, onde eu moro hoje em dia, e acho que é um excelente início de vida para quem vem para cá, para Portugal, nesse primeiro momento. Por quê? Porque, gente, meu telefone, nem vou editar essas tremidinhas, vai ficar assim mesmo pra vocês verem que, né, muito doido, tá caindo aqui meu negócio. E a Figueira é um lugar bem legal, porque eu acho que ela tem uma estrutura de cidade média, né, média pequena, mas ela tem uma boa estrutura. Perto das outras cidades que eu já vi aqui em Portugal, ela tem uma excelente estrutura de... Brasileiro gosta de shopping, né? Então a gente sempre se refere a shopping como se fosse algo importante, mas a verdade é que aqui os shoppings, enfim, não são tão valorizados assim. É bom ter um centro comercial próximo de você, é óbvio, tem tudo concentrado ali, mas também tem muito comércio local e você consegue resolver a vida nas lojinhas pequenas, então valorize o comércio local da sua cidade. E outra coisa é a questão de Figueira ser uma cidade próxima da praia e o brasileiro tem esse aconchego do mar, dar uma volta na orla, sentar, pegar um solzinho quando dá pra pegar um solzinho e tal. Então tenho boas referências de quem mora na Figueira, pessoas que gostaram muito de morar lá, tenho conhecidos, né, esses conhecidos da internet que moram lá há muito tempo, que curtem muito a Figueira. Então acho que também é uma ótima opção. Eu não conheço, gente, muito bem a região ali de Lisboa, né, os arredores de Lisboa, porque Lisboa na verdade é um grande estado, né, digamos assim, e você tem vários pontos dentro de Lisboa, é como se fosse o Rio de Janeiro, que não é apenas a cidade do Rio de Janeiro, né, você tem outras cidades também. Então, ali em Lisboa, eu sei que Cascais, Estoril e Oeiras, enfim, são lugares ótimos para morar, Sintra também, mas são lugares que eu não conheço, então eu não gosto de dar minha opinião, porque também são lugares muito caros e eu acho que nesse primeiro momento eu focaria sempre em vir para um lugar um pouco mais barato, para eu equilibrar as minhas finanças, equilibrar um pouco a minha vida, adaptar esse primeiro momento da chegada aqui. O custo é muito grande, então eu focaria mais em vir para uma cidade com um custo um pouco menor ou morar nos arredores de uma cidade, como eu moro aqui. Eu moro a meia hora de Coimbra e pago metade de um aluguel que eu pagaria num apartamento como esse em Coimbra, né? O arrendamento aqui realmente a diferença é muito grande você morar no centro da cidade ou morar um pouco afastado. E no fundo, para nós brasileiros que estamos acostumados a grandes distâncias e muito trânsito, a verdade é que não faz tanta diferença assim você morar a meia hora de uma cidade que você vai lá e volta, não tem trânsito, não tem risco, não tem segurança, enfim, a única coisa que você gasta é literalmente meia hora e a sua gasolina. Então eu prefiro morar bem mais afastada e ter ali a grande cidade, né, Coimbra, bem pertinho de mim. Mas não era o caso de Viseu. Viseu é uma cidade média, uma cidade boa. É como Braga, acredito. Acho que Braga ainda é bem maior do que Viseu, mas também é uma ótima cidade para morar. E, enfim, eu acho que nesse primeiro momento Viseu foi perfeito, porque agregou essa rapidez, né, na saída da AR, que realmente foi muito rápido, apesar do perrengue que eu tive que passar durante uma semana para tirar todos os documentos, foi muito pouco o prazo, né, porque tinha muita coisa para resolver, mas depois que a gente aprende o caminho das pedras é mais tranquilo. E depois disso a gente se estabilizou ali em Viseu, eu comecei a amar morar ali, tanto que depois, né, comprei um apartamento lá e tal. Então é uma cidade que eu realmente tenho um carinho enorme, gosto muito, e depois de conhecer tantas e tantas e tantas cidades aqui em Portugal, muitas mesmo, aqui pelo menos de Lisboa para cima, né, eu conheço bastante coisa e eu acredito que Viseu seja uma ótima possibilidade, assim como eu falei, Leiria, Figueira,
Aqui a Lausanne eu acho legal, mas eu acho que para começar a pessoa ainda tem que passar por uma cidade média para depois ela vir para uma cidade bem pequenininha por opção, né? E não porque caiu aqui. Até porque aqui em Lausanne não tem CEF, você teria que ir para Coimbra de qualquer forma. Então, né, é mais ou menos a mesma coisa que você ficar em Coimbra. Coimbra também é uma cidade ótima, também gosto. Nunca tive, assim, um grande amor, mas acho a cidade linda, linda de morrer. Não tem um dia que eu passei ali que eu falo assim, meu Deus, que cidade bonita. Não tenho a experiência de viver ali, mas certamente uma cidade que eu viveria, assim, nos arredores, né, não no centrinho ali de Coimbra, na baixa de Coimbra, mas acho que nos arredores, sem dúvida. Seria uma ótima opção, na parte nova, ali perto do Alma Shopping, é uma área bem legal também, mas são áreas mais caras, né? Então, pra vocês terem uma ideia, ali seria um aluguel de 600, 700 euros, enquanto aqui eu pago 350. Então, uma diferença bastante grande para quem não trabalha efetivamente em Coimbra, mas isso é um assunto para um próximo post. Por hoje eu fico por aqui. Então você entendeu que Viseu entrou na minha vida por conta de um carinho anterior e também por comodidade, porque o meu visto saiu realmente muito rápido. Uma semana depois eu fui até lá, tirei os documentos todos, dei entrada e pra vocês terem uma ideia, a minha primeira residência chegou aqui quando eu tinha acho que 15 dias em Portugal. Não, mentira. 3 semanas em Portugal eu já tinha minha carteirinha de residência. Então foi assim maravilhoso e eu só tenho a agradecer por todo esse processo ter dado certo, tá bom? É isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Deixa aí nos comentários se você curtiu, qual a cidade que você gostaria de morar. Se inscreve aqui, compartilhe com mais gente, pra gente ter mais e mais e mais pessoas aqui também recebendo essas notícias de quem mora aqui já há um tempo. Um beijinho, tchau, tchau!